bem-vindos ao Pode Vinho Jurídico. Meu nome é Amanda Fonseca, sou sócia no Alves e Fonseca e agora anfitriã do Pode Vinho. Me formei na UFMG em Direito, tenho 28 anos, entrei na faculdade aos 17 e me formei aos 22. Sou libriana, indecisa e justiceira, sou mãe de pet, gerando polêmicas e amo meus animais de estimação. Meu nome é Bruna Alves, sou sócia do Alves e Fonseca e anfitriã do Pode Vinho Jurídico. Me formei na UFMG, na mesma turma da Amanda. Tenho 31 anos, sou casada há 3 anos, tenho um filho lindo que parece o anjinho da turma da Mônica e gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, da sua casa, do seu carro. Agora a gente vai contar um pouquinho de como surgiu essa história, né? Por que a gente trouxe o Pode Vinho, de onde que veio essa ideia do Pode Vinho Jurídico. Nossa ideia inicial sempre foi, já é um projeto que foi idealizado há mais tempo, e a gente queria sim trazer um juridiquês de uma forma diferenciada, porque a gente entende hoje que o jurídico é um meio muito limitado. As pessoas têm muita formalidade para tratar de assuntos que envolvem direito, que envolvem a legislação, e a nossa ideia aqui é justamente trazer isso de uma forma descontraída, ouvindo nossos convidados com as histórias do dia a dia, opinando e dando pitaco nessas histórias, justamente para a gente trazer essa noção simples do direito que acontece também, que envolve também, na verdade, os problemas do cotidiano, os problemas que todo mundo tem e não sabe como lidar com aquilo ali. E o vinho a gente trouxe o vinho para deixar isso mais leve e descontraído. Para aqueles que querem rir, né? Assistam de trás para frente, que vai ser muito engraçado. Sim, final. A ideia do vinho é exatamente essa, é a gente trazer um pouquinho de informalidade para um assunto que hoje é tão formal. A gente entende, gente, o direito ele tem as formalidades e as peculiaridades do direito em si, mas ele precisa ser acessível para todo mundo. Não adianta a gente falar em nomes jurídicos, em termos legais que ninguém vai entender e vai conseguir assimilar, porque isso não é efetivo para a pessoa. Então, nossa ideia é fazer com que vocês aprendam, entendam sobre os problemas jurídicos de uma forma simples que a gente entende hoje, que não é repassada no meio atual. Aí nós vamos iniciar contando um pouquinho da história da Bruna e da Amanda, como que surgiu até a ideia de um escritório, né? Nós duas somos formadas na UFMG, né? A gente se conheceu na faculdade, eram 6 amigas, 6 ou 5? 5. Mas nós não fomos amigas de início. Não fomos. A gente teve nossas turmas iniciais que do meio para frente, a gente teve pouquíssimo contato. A gente teve nossas turmas iniciais. Do meio para trás. A gente teve contato. Meio para trás, a gente não teve mais contato. E acho que ali no meio da faculdade, a gente formou nossa turma de faculdade mesmo, que eram 5 amigas. Mas ainda assim, dentro das nossas 5 amigas, a gente criou uma proximidade muito maior. Uhum. Até pela forma mesmo, que a gente é muito prática. Tinha provas, todo mundo ficava lá, nossa, eu vou ficar estudando, meu Deus, o dia inteiro. Eu e a Amanda assim, nossa. Vamos ler esse resumo agora que tudo vai sair certo. E no final dava mais certo, às vezes, que as pessoas que ficavam o dia inteiro estudando. Sim, a gente teve essa proximidade. Eu acho que, contando um pouco a Amanda e Bruna, como isso chegou até o escritório também, era uma ideia nossa de início, desde que a gente teve a ideia do que vamos fazer no futuro. A gente nunca teve o pensamento de concurso. Você chegou a ter? Eu acho que sim. Não, no início eu tinha a ideia de concurso, né? Aí tanto que eu saí do escritório e fui para o TJ com essa ideia de tentar entender essa dinâmica de uma pessoa concursada e não me identifiquei. Por isso que no final, acho que a ideia mesmo foi correndo na Praça da Liberdade, que você virou para mim e falou, vamos montar um escritório. E a gente corria 5 horas da manhã. E no meio dessas corridas a gente teve a ideia, vamos abrir um escritório? E aí, a gente vai formar, vai fazer o quê? Vamos abrir um escritório? Beleza, vamos. Só que a gente tinha muito disso, né? E aí, o que vai ser do escritório? Porque a Amanda e Bruna se dão bem. Como que a gente vai abrir isso para outras pessoas? E até mesmo o perfil, né? A gente tem um perfil muito semelhante. E todas as pessoas que a gente conhecia não tinham tanto esse perfil de praticidade, lidar com os problemas de uma forma mais leve, né? Então, por isso que a gente ficou nesse impasse. Quem vai ser nossa sócia? E no final, foi completamente diferente. Gente. Não, mas vamos lá. Não que deu errado, né? A gente estava até conversando um pouco antes de gravar aqui. E a gente estava pensando, como que veio a ideia, como que
que a ideia do escritório em si se materializou. Sim. E a gente estava tentando buscar. E a gente não buscou. Não lembra. Não conseguiu achar, né? Na verdade, buscou e não achou. Mas eu lembro perfeitamente do momento da ligação. O que acontece? Para quem não sabe, né? Isso pra gente deixar claro também. Eu não formei com a Bruna. A gente estudou na mesma turma. Eu concluí todas as matérias junto, mas eu não apresentei meu TCC. Então, eu trabalhava na época e fui dedicar totalmente ao trabalho. Deixei o TCC de lado. E eu lembro perfeitamente que a Bruna me ligou. E falei, Amanda, então, a situação é a seguinte. A gente vai montar um escritório, igual é o nosso objetivo. Mas, assim, é porque o AB veda, né, uma sócia que não é formada. Então, a condição de montar o escritório é que quando você formar, você vai ser sócia. Mas enquanto você não se formar, você vai ser uma parceira do escritório. A gente vai montar uma sede, tudo bonitinho, igual a gente sempre sonhou. Mas, nesse primeiro momento, você precisa de formar para montar o escritório. Eu aceitei. A gente aportou, na época, R$3.000 para montar o escritório. 2 salários mínimos hoje, mais ou menos, para montar o escritório. Fizemos a sede de 30 metros quadrados, né? Toda bonitinha. Todo mundo ia, né? Eram 3 sócias, mais a Amanda como parceira. E eu ia todo dia depois do serviço. Eu largava serviço e ia direto pro escritório. Aí a gente montou o escritório como Amanda sócia, né? Por mais que ela não era efetivamente, mas na prática ali era sócia. A gente ia todos os dias, não tinha nem pra não cliente, fazer nada. pra ficar conversando, mas era um momento muito interessante, né? Porque todo mundo tinha o mesmo objetivo. E tem aquele frio na barriga de, nossa, é o meu empreendimento, Sim. É novo, era tudo, por mais que a gente não tinha o que fazer, só ir pra lá, ver os móveis, falar, nossa, meu escritório, a gente tinha aquela... E era tudo muito bonitinho na época. Sim, e aí vem o pulo do gato. Pra quem não sabe. Do nada, a Amanda não aparece mais no escritório. Fui embora, peguei minhas coisas, dei tchau normalmente, não voltei nunca mais. E isso eu lembro, agora eu lembrei, de um momento que a gente não tinha visto no roteiro. Foi uma reunião que a gente fez e não sei por qual motivo você não participou. Ah, bom. Lembro. Não vem não. Não foi por qual motivo eu não participei, não. Não, Vamos a gente lá. sabe, mas tem não pode falar. Tá bom, então eu não posso falar dessa reunião específica, mas vamos lá. A gente teve... Não foi essa reunião, claro. Acho que a reunião foi a gota d'água, né? Foi uma constante ali de várias situações que me tiraram daquele espaço naquele momento. Mas a gente tinha essa condição. Foi uma condição imposta pela Bruna, de que eu precisaria me formar, mas que para abrir o escritório eu precisaria fazer parte. Não, mas para entender, uma condição boa, né? Sim, porque, uma condição... É como se fosse a Bruna resguardando aquele combinado lá de trás. Então, a gente tinha aquele combinado e, ok, vou abrir um escritório, mas... Eu preciso da Amanda. Eu preciso da Amanda, exatamente. Então, até aí, tudo lindo, sem problemas. Só que eu comecei a não me sentir parte daquilo ali. Então, acho que era um sentimento muito pessoal também. E, na época, a gente não sabia lidar com isso. Então, na época, muito eu acho que a gente era imaturo. Não tem como dizer que não, vendo tudo hoje. Mas, na época, eu não soube lidar com aquilo muito bem, porque na minha cabeça era aquilo... Eu sou sócia, eu só preciso formar para materializar isso. Mas eu não me sentia ali dona daquele espaço, sócia daquele escritório. Peguei minhas coisas, pós-reunião, fui para minha casa e nunca mais voltei. E eu ligava pra Amanda e falava, gente, o que aconteceu? A gente mandava mensagem. Ela me mandava foto. Eu lembro até hoje que ela me mandou uma foto uma vez do João, marido dela. Na minha cadeira. Na época não era marido. Na minha cadeira, falando, Amanda, o João roubou seu lugar, vem logo. E eu ignorava. Eu acho que eu só ignorei. Não, e simplesmente eu não entendi. Lei do silêncio, eu ignorei. O que aconteceu? Tipo, realmente a gente era muito imatura, né, naquela época. A gente tinha o objetivo de constituir uma sociedade junta, mas ao mesmo tempo a gente não sabia nem o que era uma sociedade. Porque até o próprio escritório, a gente fez um CNPJ e achou que era simplesmente registrar o CNPJ e seguir, tava tudo certo. Eu acho que a gente não soube também expor os sentimentos naquela época. Então, a Bruna não sabia o porquê que eu tinha saído. Eu achava que era uma obrigação dela, ela saber o porquê que eu tinha saído. Que eu não tinha que contar, isso era o mínimo na época. E a gente ficou nesse impasse, gente.
E por incrível que pareça, a gente ficou 2 anos sem olhar na cara uma da outra. Ah, não. Sem olhar, não. Você me mandava mensagem todo aniversário e Natal. Parabéns, Bruna. E apagava. Mandava testamento. Sim, era o tempo de eu acabar de ler, ela apagava. Apagava, e eu não tenho isso, porque eu não mando... Gente, eu sou assim, low profile. Não tenho muito de mexer. Apagava, postava no Instagram. Sim. Marcava a Bruna e apagava. E apagava. Porque eu falava, não, assim, saudade da Bruna, vou postar. E passava 2 segundos, que saudade o quê? E não, a mãe dela me mandava mensagem. Por que vocês estão brigadas? O que aconteceu? A Amanda fala de você, eu gosto muito de você. Alguma coisa assim, né, que sua mãe me mandava. Mas eu sou muito... Mas pra quem não me conhece, meu temperamento é muito difícil. Eu sou muito orgulhosa e sou muito estressada. Então, na época, eu criei aquilo ali pra mim, coloquei como barreira, era um limitador, não conversava. A gente ficou ali 2 anos... E eu não lembro como que a gente voltou a conversar. Lembro sim, eu fiquei bêbada. Eu acho que eu fiquei bêbada. Um belo dia aleatório, fiquei bêbada. Matheus, meu marido, sofreu porque eu fui pra casa chorando e comecei a chorar. Que saudade da Bruna! Chorando. E aí eu acho que eu te mandei mensagem. Acho que eu te mandei mensagem exatamente falando isso. Por que a gente não conversa? No dia seguinte eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí a gente foi voltando e foi aos poucos também. E você sempre me mandava dúvida jurídica. Bruna, você pode me ajudar? Não, e era como se eu não te conhecesse. Se a gente nunca tivesse sido amiga. Era, ei, Bruna, tudo bem? Você poderia me ajudar com essa dúvida? E pronto, ignorava o resto. E a gente seguiu ali. Quando a gente voltou a conversar, a gente teve uma aproximação mais lenta, mas acho que foi fluindo. Sim. E aí a gente entra no mérito escritório. Não vamos continuar para essa questão como a gente voltou, porque isso vai um pouquinho mais para frente. Mas aí eu vou deixar a Bruna falar um pouquinho da história do escritório nesse período que a Amanda estava ausente. Nesses 2 anos que eu não estava ali. Aí, assim que a Amanda saiu, né, uns meses depois, teve uma sócia também que saiu do escritório por motivos pessoais mesmo. Ela teve uma virada de chave na vida dela e precisou de sair do escritório. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma oportunidade de crescimento muito grande. Uma pessoa até conhecida, que a gente tem muito carinho, né, por essa pessoa, deu uma oportunidade, viu que a gente era muito competente na época, né? A gente fugia da normalidade dos escritórios ali de massa que prestavam serviços para a Associação de Proteção Veicular e acreditou na gente e deu essa oportunidade. Beleza, nesse momento foi uma chavezinha. Assim, a gente saiu de uma sala foi o up do escritório, saiu de uma sala de 30 metros quadrados para contratar um advogado, um estagiário, assim, contratar o sistema do escritório, porque tinha tanto processo que a gente não conseguia fazer aquele controle orgânico do escritório. A gente precisava de um sistema. Então, foi muito bom, né, essa viradinha de chave. E, ao mesmo tempo, essa mudança societária. Aí, mais uma vez, né, quando a gente fez a alteração da sede, a gente precisou de fazer uma alteração societária de novo, né? A gente incluiu um sócio, porque é complicado uma sociedade de 2 pessoas quando as 2 pessoas têm... não tem uma compatibilidade de ideias tão grande. Sim, porque um voto contra um voto. Sim. E aí você entra naquele impasse. E aí? Eu quero, você não quer. Hoje, por exemplo, vamos dar o exemplo da inauguração. A gente chega assim, vamos contratar. Uma fala, não vamos. Outra fala, e aí, quem vai desempatar? A gente é muito prática, então a gente fala assim, vamos analisar o ponto financeiro, vamos analisar o ponto prático disso aí, como que vai ser, o que a gente vai ter que fazer. Aí, beleza, a gente chega num senso ali, num denominador comum. Naquela época, a gente precisou de um novo sócio, né, do escritório, e teve a oportunidade, na verdade, veio essa oportunidade, nem a gente ofereceu, né? A pessoa viu uma possibilidade de crescimento do escritório, estava vendo o crescimento do escritório e ofereceu essa sociedade, essa participação. Ok, aceitamos, mudamos de fase de novo, né? Mais uma mudança aí no escritório. Sem a Amanda Sem a Amanda. A Amanda essa época eu nem conversava com a Amanda. Ok. Eu acho que nessa época você começou a me mandar mensagem perguntando de dúvida jurídica, porque eu lembro que eu peguei um caso de indicação sua, daquela advogada que você indicou lá para o escritório. Tá, mudamos de sede de novo, porque a gente precisa... Não, né, a gente não precisou. A gente fez a reforma inteira do escritório.
Aí a imobiliária pediu o escritório. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, a gente tinha reformulado tudo, feito a reforma, vamos precisar de buscar outro lugar. Tá, buscamos outro lugar melhor do que o escritório anterior e teve outra mudança societária. Nesse momento que a Amanda entrou no escritório. A gente já estava conversando, né? Acho que a gente já tinha até tido alguns encontros. Sim. Tipo, pessoalmente, porque de início a gente começou ali aquela conversa de WhatsApp, saudade, aí era um, oi, tudo bem, como tá a sua vida? Mas acho que a gente já tinha começado a se encontrar pessoalmente de novo. E a Bruna veio com essa, eu lembro que a Bruna veio com essa oportunidade, então, a gente tem uma sócia saindo, tem a oportunidade de você entrar. Porque uma das condições que eu tinha colocado para o meu sócio, que na época fazia parte do escritório, era assim, então, eu atuo no cível do escritório, no cível e no previdenciário. Eu não vou conseguir levar o escritório sozinha. Eu preciso de alguém da minha confiança, porque estava saindo uma sócia e a gente precisava de seguir, e a gente presta um serviço bem artesanal aqui no escritório, a gente preza por isso, desse trabalho, assim, analisar caso a caso. Então, a gente iria, a gente não conseguiria manter o padrão do escritório. Então, por esse motivo, e até porque eu queria a Amanda no escritório, né? Era aquele momento que a gente estava tentando voltar àquela ideia inicial, né, de o escritório Bruna e a Amanda e mais um sócio naquela época, porque o objetivo era ter ele também no escritório, Sim. né? Sim, e entrei na mesma hora, gente. Eu lembro que foi assim, foi uma loucura. Eu deixei todo mundo na minha casa maluco, porque a Bruna falou assim, então, a gente tem uma oportunidade para você entrar no escritório, mas tipo, mês que vem é X, você precisa falar se você quer ou não e pronto. E eu, na época, acho que eu tava sem trabalhar. Isso, e eu assim, tava desempregada e eu tava sem trabalhar, tava desempregada e falei, não, eu quero. Mas em momento nenhum eu parei pra pensar, meu Deus, eu quero, mas como que eu vou arrumar? Tipo assim, um negócio assim, é tão amador que a gente nem avaliava o escritório, tipo, o valor que o escritório eu falei, o que eu vou fazer? E corri atrás. Aí envolvi mãe, pai, Matheus, falei, tudo vai girar em torno, porque agora eu preciso aportar esse valor, preciso entrar no escritório. Pronto, é meu negócio. Entrei. Acho que a gente ficou ali o quê? 1 ano com a formação. Éramos nós 3. Aí tínhamos uma nova formação societária, que éramos nós 3, eu, Bruna e mais um sócio. A gente ficou 1 ano, acho que foi 1 ano. E, assim, uma questão muito interessante da gente pontuar, né? Porque na época que você entrou no escritório, você acreditava tanto no negócio que você fez uma forma de pagamento da sociedade, né, da aquisição, assim, surreal, assim. Realmente a pessoa gente, era tipo assim, eu não... Nas condições da época, você não iria receber. Não, exatamente. Eu não... Era um ponto que eu falava assim, não, pronto, é meu... Se é para eu dedicar aquilo, e eu acho que isso também vale muito para qualquer coisa da vida. Eu sou muito de me entregar 100%. Isso a gente vê em todos os âmbitos ali. Eu quero me dedicar a uma atividade física. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho todas as minhas nuances ali. A skin que quer ir na academia, a skin que quer ir pro crossfit, agora quero correr. Tudo que eu penso em fazer, eu preciso dedicar 100%. Eu tenho que acreditar, porque eu acho que se a gente não acredita no que a gente mesmo faz, ninguém vai acreditar. Então, esse era o ponto principal para mim. Falei, não, eu tô movendo mundos e fundos, eu tô envolvendo todo meu ciclo social, toda a minha família para esse negócio dar certo. Então, eu preciso que dê. E eu era a pessoa que ali dava 100% de não tem chance para azar. E eu lembro que no início a gente era muito assim. Se precisasse trabalhar até meia-noite, a gente estava lá até meia-noite. E não era uma coisa... Nossa, Bruna, vamos trabalhar até meia-noite. Era automático. O feeling era tipo assim, a gente olhava uma pra cara da outra e falava, vamos trabalhar até meia-noite hoje. Então, acho que isso foi muito bom, porque era muito essa empolgação de uma pessoa nova para um escritório que já tinha uns anos. Já tinha uns 4 anos na época, né? Eu acho que era 3, 4 anos, estava nessa faixa. Então, querendo ou não, vocês já estavam acostumados. Com uma... dinâmica do escritório, né? Sim. Tanto que na época você sugeriu naquela época ainda a gente respondia os clientes de forma orgânica. A gente contratou a secretária na época que não teve, assim, tipo, parou desse negócio, desvinculou Bruna, Amanda. Foi profissionalizando o negócio. Foi. E então, eu acho que naquela época
foi um gás a mais também que o escritório precisava, porque era aquele gás do novo. Sim. Para mim era o meu. Eu já tive um emprego na área pós-formada, mas eu estava desempregada. Então, aquilo ali, para mim, era meu primeiro negócio advogando. Eu não tive isso. Meu primeiro emprego na área jurídica, eu era assistente jurídica. Então, eu não tinha essa coisa do advogar, é meu caso. Então, aquilo ali foi muito bom. Foi o up do início. E eu acho que esse up do início trouxe esse gás para o escritório e foi muito legal. E um dos problemas, né? Eu e a Amanda, a gente tem um coração muito mole. Além de ser prática, né, a gente tem essa mesma característica. A gente tem dificuldade de demitir um estagiário aqui no escritório. Porque a gente pega... não é amor à pessoa. A gente tem um carinho muito grande. A gente entende as dores de todo mundo. E a gente tenta assim, não, a gente vai conseguir. A pessoa vai aprender, a gente vai moldar, vai dar certo. Até o último minuto. Pra gente desligar uma pessoa é assim... completamente atípico. É a última opção, gente. Então, assim... É complicado. E nessa época a gente teve que desligar um sócio, vamos dizer assim, né? A gente teve que desfazer uma sociedade. Pra entrar na reunião, eu acho que assim, eu tava quase chorando. Assim. A reunião terminou, a Bruna quase chorou, literalmente. Não quase chorou. Chorou realmente. Chorou realmente. Ela acabou, foi aquele momento, sabe quando a pessoa segura um choro até o último segundo e quando ela tem o estalinho, pode chorar? Ela desaba. Porque, assim, pensa, eu tava no escritório há 5 anos, né? Vamos supor, eu tô desde o início do escritório. Todas as mudanças. Eu falava assim, gente, não tem condição. O escritório só tá crescendo. Não tem por que a pessoa querer sair do escritório. Porque aquilo ali, se você não fizer nada, tá ótimo. Mas eu acho que é um ponto que... E eu acho que a gente vê isso muito hoje também. Acho que a gente não via na época. Mas sociedade é um casamento. Então, assim, eu brinco muito com isso. Porque se a gente for parar pra pensar... E eu brinquei muito com o João, na época do Arthur, por exemplo. Eu brinco muito com isso que o filho da Bruna, na gravidez, ele conhecia mais a minha voz do que a voz do pai dele. Porque a Bruna ficava 12 horas por dia comigo dentro do escritório... E na 13ª, na 14ª, ela estava comigo no telefone. Então, porque eles falam muito, né? Que bebê tem muito essa questão do ouvir o fora da barriga. Então, eu brincava muito com isso. Bruna, o Arthur conhece mais minha voz do que a do João. Quando ele chorar, pode me chamar que eu vou acalmar. Então, eu tinha muito essa percepção. E o que as pessoas não entendem é isso. A sociedade, ela é um casamento. A pessoa que você escolhe para ser seu sócio... ela provavelmente será a pessoa que você terá mais contato na vida, que você terá mais atritos na vida e que você terá, assim, todas as evoluções pessoais, profissionais. Isso é muito importante. E pensando nisso, por quê? A Amanda e a Bruna lá de trás não são a Amanda e a Bruna de hoje. A gente lá atrás, isso foi um passo importante. Não, e é o que a gente conversou um dia desse. Tipo assim, antigamente, a gente conseguia chegar aqui no escritório 7 horas da manhã e ir embora meia-noite. Hoje... das 7 horas da noite, eu falo assim, Amanda, eu tô morta. Sim, eu trabalhei o dia inteiro. Tentei fazer o máximo aqui no escritório. E a gente não, hoje a gente tem a idade mesmo, né? Antes a gente tinha Sou novinha. Ela fala brincando. Isso, né? Que ela é novinha. Nada disso, tá quase chegando nos 30 também.